E o Carlos Bolsonaro bateu o desespero, gente. Ele deletou as redes sociais e muita gente ficou pensando, pô, mas por que que o Carlos Bolsonaro, que é viciado em Twitter, o cara não larga o Twitter 1 minuto por dia, por que que ele saiu das redes sociais, desabilitou tudo? Gente, bateu o desespero. A coisa tá ficando feia. E a saída do Lula só deixou o Carlos Bolsonaro mais e mais louco. Quem acompanhou nos últimos dias viu que as publicações dele no Twitter estavam cada vez mais desconexas, até para o nível dele, que é um nível de alguém que não fala coisa com coisa. Geralmente a coisa estava realmente muito, mas muito louca. Eu vou falar disso, mas antes, se você é contra esse governo Bolsonaro, se inscreve no canal e curte o vídeo. Fica aqui embaixo o botão, se inscreve no canal, já somos mais de 100 mil aqui fazendo oposição todos os dias. Então vem fazer oposição conosco, vamos derrubar esse governo juntos. Agora vamos falar sobre Carlos Bolsonaro, as redes sociais e por quê. O motivo, rápido, simples, CPI das fake news. A Joyce Hasselman, ela ia depor hoje na CPI das fake news, mas ela pediu para adiar para a semana que vem. Ela está montando um PowerPoint naquele estilo Deltan Dallagnol, só que ela vai colocar todos os nomes dos líderes da milícia virtual do Bolsonaro. Um deles é o Carlos Bolsonaro, segundo a Joyce Hasselman, segundo Alexandre Frota, segundo vários dos ex-aliados do bolsonarismo. O Carlos Bolsonaro é ele quem cuida de toda a comunicação do clã Bolsonaro e quem articula tudo. Ele pode não estar lá com a mão na massa 24 horas por dia, mas é ele quem articula. E nesse PowerPoint, provavelmente a Joyce iria colocar vários tweets do Carlos Bolsonaro para provar de uma vez por todas que ele faz parte dessa milícia que espalha fake news e que espalhou antes das eleições. Então, o que ele fez? Ele deletou todas as postagens, todas as publicações dele e desabilitou as redes sociais. O que a CPI das fake news tem que fazer agora é ir ao Twitter, intimar o Twitter, o Facebook, o Instagram, todas as redes sociais e dizer, se ele realmente deletou essas publicações, nós queremos todas elas de volta, porque ali vai ter prova, vai ter indício de que ele realmente coordenava as fake news. E o Carlos Bolsonaro, eu acho que nesse ano ele não conseguiu ficar nem 2 dias sem publicar alguma coisa que era mentira. E aí tem 2 tipos de mentira. Tem aquela mentira de quem não sabe que está mentindo, e aí a pessoa simplesmente compartilha alguma coisa que é mentira sem saber. E tem aquela mentira do canalha, que ele sabe que é mentira, que ele inventou aquilo, alguém inventou, e mesmo sabendo que é mentira, ele fala, é mentira, mas é bom para mim, o meu público vai gostar de ver isso, é bom para mim politicamente, então eu vou publicar isso. E aí o Carlos Bolsonaro, ele está geralmente desse lado aqui, ele sabe que é mentira, ou ele mesmo inventa. O caso do pavão misterioso é um caso assim, é um exemplo. Eles inventaram o pavão misterioso, todo mundo diz que era o Carlos Bolsonaro. A maneira de escrever do pavão misterioso e dos personagens que o pavão misterioso criou, ele criou personagem para dizer que era o Glenn Greenwald, para dizer que era o Jean Willis, para dizer que era o Davi Miranda, para dizer que era um suposto hacker russo. A maneira de escrever deles era bem parecida com a maneira de escrever do Carlos Bolsonaro, assim, geralmente desconexo, uma frase meio sem sentido, deixa uma coisa no ar, mas ninguém sabe o que quer dizer. Era muito, mas muito parecido. Então, se não é o Carlos Bolsonaro 100% do tempo no pavão misterioso, é alguém muito parecido com ele, ou ele está ali em parte do tempo. E a Joyce Hasselman pode provar isso, ou qualquer um que faça um estudo de linguística consegue provar isso. E por falar em estudo de linguística, eu lembrei aqui do caso do Unabomber. Unabomber foi um cara bem famoso nos Estados Unidos que ele mandava bombas por cartas e ele explodiu várias pessoas, matou várias pessoas. E para provar que ele era quem era o Unabomber, eles começaram a ver as letras, o tipo de escrita dele nas cartas, e nem a grafia, mas sim os tipos de escritas, a escolha das palavras, e comparar com a da pessoa que foi condenada por ser o Unabomber. E aí, comparando aquilo um com o outro, ficou claro, esse cara é esse cara. E aí foram prender, depois ele confessou o crime e tudo mais. No caso do Carlos Bolsonaro e do pavão misterioso, é bem fácil fazer um estudo linguístico. Difícil é a justiça brasileira ser moderna como a justiça americana e aceitar isso como prova contra ele. Mas
o fato dele deletar as redes sociais é para que não fique vestígio do que ele fazia antes. Como disse a Joyce Hasselman, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E por que ele faz isso? O Carlos Bolsonaro ele vai ser convocado para a CPI das fake news. Daqui a algumas semanas, ou se o Congresso entrar em recesso no comecinho do ano que vem, ele vai estar lá. Nós esperamos que os deputados de esquerda, eu fiz um vídeo aqui, uma crítica construtiva à maneira como eles atuaram na CPI das fake news, nós esperamos que eles não sejam mais tão omissos e submissos a quem foi lá convocado e que eles realmente apertem o Carlos Bolsonaro, porque se eles conseguiram fracassar tão feio contra o Alan dos Santos, contra o Carlos Bolsonaro vai jantá-los todos ali, porque ele é um craque em inverter situações e em usar frases prontas para provar o que quer que ele queira provar. Então, se os deputados da esquerda estudarem um pouquinho mais, eles acabam com ele ali, eles acabam com o Carlos Bolsonaro ali. E o fato do Alan dos Santos ter ido depor e ter acabado com a esquerda naquele dia foi vergonhoso para a esquerda. Infelizmente, a gente tem que falar isso. Quem viu, concordou comigo, não teve acho que um comentário no meu vídeo dizendo que não, eu assisti a CPI e eu gostei da maneira como os parlamentares agiram. Não teve nenhum comentário de mais de 200 no vídeo. Todo mundo criticou, todo mundo que viu falou, foi vergonhoso. E eles vão estudar, com certeza eles vão estudar para tentar massacrar o Carlos Bolsonaro. E se tiver as redes sociais dele, com várias provas contra ele, com vários indícios contra ele, é mais uma coisa para jogarem na cara dele. Ele deletando isso, fica mais difícil para a CPI investigá-lo, para a CPI chegar no fundo de quem são os chefes da milícia bolsonarista. É isso, é por isso que o Carlos Bolsonaro, ele desativou as redes sociais. Agora a gente soma isso tudo aí que eu estou falando com o fato do Lula estar solto e o Carlos Bolsonaro está perdendo a cabeça com a soltura do Lula. Ele começou a falar coisa muito desconexa, ele fala metade de uma frase, ele deixa uma coisa no ar, só que não tem nada a ver, nada com nada. E aí ele realmente deve estar muito abalado com a soltura do Lula, muito abalado com o fato de que qualquer coisa que o Lula fala tem uma repercussão enorme, muito abalado com o fato de que as menções positivas ao Lula são muito maiores do que as menções negativas, mesmo o Bolsonaro e os bolsominions usando robôs, milhares e milhares e milhares de robôs para falar contra o Lula, mesmo assim tem mais menções positivas ao Lula, porque há uma euforia pela soltura dele. E aí, junta isso com isso, ele desativou as redes sociais. Ele disse que vai ficar fora por um tempo. Gente, você acredita em uma palavra do que o Carlos Bolsonaro fala? Teve uma pesquisa que provou que 90% dos tweets do Jair Bolsonaro, do pai dele, nesse ano, em 2019, foram feitos do celular do Carlos Bolsonaro. Então, ele está tweetando pelo celular do pai. Ele sempre fez isso. Inclusive, uma época, eles brigaram e o Jair Bolsonaro mudou a senha do tweet, então, do Twitter dele. Então, fica claro que ele tem acesso, é ele quem comanda as redes sociais do pai, ele está ali. Então, ele não vai sair das redes sociais. O fato dele estar bravo, isso não vai fazer com que ele saia 100%. Ele vai continuar pelas redes do pai e ele deve ter várias contas fake que ele administra. Não estou dizendo que são contas fakes famosas, mas pelo menos para ir lá e olhar o que está acontecendo, ele deve ter sim, porque até gente normal às vezes cria conta fake só para ver o que está acontecendo, não para publicar nada. Vocês acham que o Carlos Bolsonaro, ele não ia ter, ele não vai lá no Twitter, cria uma senha qualquer. É só ver o Pavão Misterioso, é um grande exemplo. Eu não posso aqui dizer eu que o Pavão Misterioso é o Carlos Bolsonaro, mas faz um estudo linguístico aí, igual fizeram nos Estados Unidos. Eu estou até dando a dica de como provar. E aí você vai ver que, se não é ele, eu posso dizer, Carlos Bolsonaro, você encontrou a sua alma gêmea. Não dizem que é o primo dele, não é quem quer que seja o Pavão Misterioso. É alma gêmea, assim, feitos um para o outro, porque eles falam da mesma maneira, é igualzinho. Então, ele vai continuar sim nas redes sociais, só que nas redes sociais do pai, continuar propagando fake news. Agora, o que me surpreende é o fato de que há uma lei de que quem divulgar ou propagar fake news com fins eleitorais vai pegar de 2 a 8 anos de prisão.
Tá, o Carlos Bolsonaro, todas as fake news que ele publica, eu não posso falar as que ele publicou antes, porque a lei não volta contra um réu. A lei vai para frente, a lei nunca retroage. Mas todas as coisas que ele publica atualmente são com fins eleitorais, porque são para ganhar mais apoio por pai dele e para minar os outros, ou seja, para fomentar o ódio aos adversários dele, seja os adversários dele na direita ou na esquerda, não interessa, e para ganhar mais apoio por pai dele. Então são fins eleitorais, porque a eleição pode não ser agora, mas a eleição vai ser. E ganhando apoio agora, você já tem mais apoio, mais e mais. Esses políticos, eles nunca saem de campanha. O Bolsonaro está em campanha para 2022 desde que acabou a eleição de 2018. O Carlos Bolsonaro está em campanha para o que quer que seja que ele queira ser eleito desde sempre. Todos eles estão sempre em campanha. Então, falta um juiz pegar e dizer, ó, é fins eleitorais, vamos decretar a prisão preventiva, não precisa esperar a segunda instância, a prisão preventiva, porque ele continua cometendo crime, ele continua tentando esconder as provas dos outros crimes de fake news, então pode sim enquadrá-lo na lei das fake news para que ele seja preso. O que falta é um juiz que tenha coragem de fazer isso, porque a gente sabe que eles são ligados a milícias e que quem tiver coragem de fazer alguma coisa vai morto. Olha a Marielle brigou. Coincidência ou não, a gente vai falar aqui que é coincidência, tá? Ela brigou com Carlos Bolsonaro, poucas semanas depois a gente viu o que aconteceu com ela, e a gente viu o Bolsonaro indo lá obstruindo a justiça e tirando os áudios que tinham a ver com ele, pegando esses áudios antes da polícia chegar lá. E a gente viu o Carlos Bolsonaro publicando um áudio e um perito dizendo que esse áudio que o Carlos Bolsonaro aqui mostrou no vídeo é um áudio editado, ele editou esse áudio. Então aí são cada vez mais e mais e mais suspeitas ligando a ele. Então a gente não pode aqui dizer que é ele, mas, gente, a coisa tá cada vez pior para ele. Falta um juiz ter coragem, vai ser difícil, mas é isso, o desespero está batendo. E o Lula, estando livre, agora ele ser uma oposição forte, não apenas a oposição que eles tinham na direita, mas uma oposição na esquerda. A esquerda agora se une contra o bolsonarismo. O Lula, a partir desse domingo, ele vai estar em Recife nesse domingo, ele começa a viajar pelo país e ele começa a organizar a esquerda contra o governo. E aí, o governo pode não cair hoje, amanhã, depois, pode demorar alguns meses mais. Ele não se sustenta. E o Carlos Bolsonaro sabe disso. Por isso que está batendo desespero. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e não esquece de comentar, é importante comentar. Eu sempre leio todos os comentários, ou quase todos, apesar de não responder todos. Mas comenta qual a sua opinião, por que ele deixou as redes sociais? Tem a ver com a CPI das fake news? Tem a ver com o Lula livre? Ou você tem alguma outra ideia? Isso e isso são as minhas análises, mas pode ter algum ponto que eu tenha esquecido. Pode me lembrar aí, eu falo nos próximos vídeos. Falou!